Esquizofrenia é uma doença cujo nome foi dado pela medicina, né? Que são as pessoas que têm o surto psicótico descontrolado, que em geral são pessoas que ouvem vozes, veem espíritos e têm surtos psicóticos porque nas crises elas se sentem ameaçadas e elas estão literalmente ameaçadas por espíritos, porque elas enxergam espíritos. E a grande dificuldade é que, como é um ataque espiritual, acontece só na mente, as pessoas não encontram saída, tem muito medo, e na medida em que o evento vai acontecendo, a pressão vai aumentando no mundo espiritual, é óbvio que chega um momento em que a pessoa não encontra saída e vai aos extremos, né? É quando, em geral, ela tenta se defender desse ataque espiritual, só que ela não compreende que esse ataque está na quarta dimensão, no mundo do sonho, da imaginação. E ela reage com o corpo físico, então ela chega a ser violenta. Quebra tudo, às vezes quer bater nas pessoas. E, em geral, essas pessoas, durante o surto, elas ficam muito irritadas, porque o acontecimento está ali. Mas quem não tem a facilidade de enxergar espírito como eles, não enxerga nada. E acha que a pessoa é louca. E isso irrita mais ainda as pessoas. E o que ocorre, na verdade, é que essas pessoas, elas perdem o filtro que nós temos de identificar o que é a quarta dimensão e a terceira. Nós, quando estamos em estado de alerta, como estamos agora, acordados, nós temos esse filtro. A gente sabe o que é a terceira dimensão, matéria, né? E embora a gente esteja ao tempo todo sofrendo influência da quarta dimensão, que é o mundo espiritual, mas a gente tem um sistema que se chama sistema reticulativador, que faz esse filtro e não permite que o cérebro receba as informações da quarta dimensão. Isso só é liberado quando você dorme, teu cérebro apaga, né? Então aí você passa a ter esse contato com o mundo espiritual, que é o mundo do sonho, o mundo do pesadelo, o mundo, enfim. Né? Então o esquizofrênico, na verdade, é aquela pessoa que tem essa capacidade de interagir com o mundo espiritual, ao mesmo tempo que está interagindo com o mundo físico, matéria real. E o agravante disso tudo, né? Isso tem cura, isso está inciso no CID-F 44.3, que a doença se chama obsessão espiritual, porque é um processo obsessivo espiritual. E o agravante de tudo, como eu estava dizendo, é que a medicina só aplica medicamentos para controlar o sistema nervoso, para acalmar a pessoa. E o grande problema é que acalma só para fora. Então, reduz, na verdade, a capacidade de reação neuromuscular da pessoa. Mas as vozes continuam. O que perde é a capacidade de reação. Por essa razão que todo esquizofrênico, bipolar, a tendência dele é sempre aumentar a dosagem da medicação ou cada vez medicação mais forte. Por quê? Porque ele se acostuma, o corpo sempre vai se adaptar às novas situações químicas, né? E quando ele deixa de tomar um dia a medicação, ele se torna violento. Por quê? Porque ele volta a ter a capacidade de reagir com o corpo físico. Então ele arrebenta tudo. Então, na verdade, é como se eu, esquizofrênico, estivesse aqui conversando com você, fazendo esse podcast, e ao mesmo tempo vem um espírito aqui falar comigo de religião. E vem outro aqui que vem me cobrar de uma determinada situação de passado. Eu não sei filtrar o tempo que está cada um. Esse aqui pode ser 10 encarnações atrás, esse aqui 2 encarnações atrás, e tem você que está aqui nessa encarnação. Eu não tenho essa referência. Então, o assunto que eu estiver discutindo com você e com todos, eu vou fazer comum. E você que está aqui encarnado, fala, esse cara é louco. Eu não estou falando de espírito, nem estou falando de
entendeu? E é assim que funciona. E o tratamento quantiônico tem um sistema que é o sistema reticulativador, que é o que a gente trata, na verdade, e tem o sistema imunológico espiritual que está desarmônico. E nós temos um protocolo de um tratamento de 12 semanas que resolve todos esses casos e encontra a cura, sim. Então, esquizofrenia, bipolaridade, estresse, ansiedade, depressão, tudo isso tem cura. O sistema imunológico espiritual foi um protocolo que eu desenvolvi a partir da descoberta do CID-F44.3. CID é o Código Internacional de Doenças. E quase ninguém fala nesse código por uma razão muito simples. A medicina não tem como lidar com isso. Então, nenhum médico conhece esse CID. Pode procurar, pergunta que eles não conhecem. Que é o Código Internacional de Doença, no item 10, né, F44.3, doença, possessão espiritual. O que o médico vai fazer? Não tem isso no conteúdo programático de medicina. Porque a medicina só enxerga o cérebro. Isso é uma doença mental e a mente está fora do cérebro. É o espírito, né? Então, a partir dessa descoberta, eu comecei a fazer estudos de casos isolados de pessoas com depressão, com síndrome do pânico, com fibromialgia, enfim, com todas as diferenças de sintoma. A medicina, como trata o sistema nervoso, porque é a ferramenta que tem, eles se preocupam e enquadram o doente num determinado diagnóstico porque tem uma relação de sintomas que aquele cliente apresenta. Mas para nós, na quantiônica, a gente não enxerga desse jeito. Para nós, a sintomatologia do paciente, a gente percebe primeiro não conversando com o paciente, mas fazendo um estudo na mesa quantiônica onde a gente consegue encontrar a origem de cada distúrbio. E a sintomatologia do paciente, quando é abordada por um médico, por um psicólogo, que referência que eles têm? É a opinião do próprio doente, é a opinião da mãe do doente, do pai do doente, de quem vive com o doente, convive com o doente. Então é a opinião de um leigo, olha, ele faz isso, ele faz aquilo, e ali se chega a um diagnóstico pelo sintoma que todo mundo diz que apresenta. E não é assim que funciona. Então, na verdade, toda a sintomatologia da área da psiquiatria todos os diagnósticos estão nesse diagnóstico único aí, que é o item F44.3, que a doença é obsessão espiritual. A manifestação do doente, que ele é mais agressivo, ele é mais introspectivo, ele é assim, ou ele é assado, ele tem medo, etc., depende do biotipo da pessoa. E nós temos 4 biotipos, né? Então, uma pessoa que é renal, que é a pessoa agressiva, aquele 880, né? Ele vai ser um esquizofrênico, vai ser um bipolar. Mas uma pessoa que é o cardíaco, que é aquela pessoa controlada, educadinha, tudo certinho dentro da regra, esse vai ser depressivo. Então a característica do sintoma está relativa ao biotipo, ao temperamento, e não o que o paciente apresenta. E esse é o grande erro da visão da medicina para tentar cuidar de casos da psiquiatria, que está totalmente equivocada. Por essa razão não vai chegar a lugar nenhum com medicação. Eu me frustro, né, porque eu entendo, um médico estuda no mínimo 6 anos de faculdade, o psiquiatra tem ainda 3 anos de residência, estuda pra caramba e é um frustrado. Porque você não encontra nenhum psiquiatra que te diga assim, não, eu ajudei alguém a se curar disso. Não cura. Só posterga o problema. E no nosso caso não, são milhares de pessoas curadas. Pessoas que voltam para a sociedade, são úteis, se casam, se tornam engenheiros, médicos, enfim. Que é assim, o paciente passa por uma consulta, essa consulta é feita no nosso equipamento chamado psicogerador quantiônico, tá? Que pode mostrar a foto aí, e através da radiestesia nós identificamos qual a origem dos processos. E a origem sempre tem um conflito desta encarnação,
Mas o principal motivo está ligado a outras encarnações. Jamais um esquizofrênico, um depressivo, tem uma motivação ou início da doença dessa encarnação. Jamais. Por essa razão que a medicina e a ciência jamais vai encontrar cura para isso, se não observar esse pequeno detalhe. E como nós lidamos com espiritualidade sem religiosidade, então se um processo de esquizofrenia que o paciente está agora nele, que começou há 4, 5 encarnações atrás, não importa. Porque nós viajamos no tempo e espaço, são técnicas específicas desenvolvidas pela quantiônica, que a gente vai lá no passado, no tempo atemporal, né, e resolve a questão lá. Então os pactos feitos, as desavenças, todas as dificuldades criadas lá são resolvidas. Quando vem para cá, para essa encarnação, o processo está solucionado. Não existe mais o registro de memória no esquizofrênico. Ele esqueceu, simplesmente não existe mais a lembrança. Portanto, né? Então, esse sistema desenvolvido foi muito estudo, muita pesquisa, muitas experiências e muita experiência prática com pacientes. Inclusive eu já fiz experiência dentro de hospitais psiquiátricos com sucesso para poder afirmar que isso tem cura. Então esse protocolo é baseado em cada paciente, não é um protocolo que se faz para todo mundo. Não, para cada paciente é um tratamento diferente, específico e para o caso dele, porque cada caso é um caso.